Bom dia, Pai, Filho e Espírito Santo. Bom dia, povo de Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Mais uma manhã abençoada que Ele preparou para nós. Nós entramos na presença do nosso Deus, Pai de amor e bondade, em agradecimento por mais uma noite de sono. Agradecemos ao Senhor por este novo amanhecer, pelo dom da vida. Gratidão, Pai. Nós pedimos a direção do Espírito Santo sobre nossas vidas. Vamos consagrar as nossas vidas ao Senhor, nosso dia, nosso trabalho, nossa família. Vamos consagrar tudo ao Senhor. Aleluia, porque Ele que cuida de cada um de nós. Neste momento eu peço que o Espírito Santo esteja visitando cada um ouvinte do Pão Diário, que o Senhor esteja destravando tudo aquilo que tiver travado, que o Senhor esteja abençoando tudo aquilo que está sendo difícil, que está sendo para os teus olhos é maldição, mas Deus pode transformar maldição em bênção. Amém? Vamos hoje meditar na palavra do Senhor. Nosso pãozinho diário está no livro de 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler do 9 ao 14, que vai falar acerca de Deus quando fala com Elias. Deus fala com Elias e ele fala comigo e fala contigo também. Aleluia! E Deus fala com seu povo toda hora. Basta nós abrirmos a palavra do Senhor, nós também entrar em oração com Ele, falar com Ele, porque a oração é falar com Deus. Quando nós falamos com Ele e nós paramos de falar para ouvir a voz dEle, nós ouvimos. Temos que estar com os nossos ouvidos sensíveis à voz de Deus. Às vezes Ele não está no terremoto. A palavra, tem um versículo que fala assim: a voz de Deus é como voz de trovão, mas às vezes Ele não vai falar comigo, contigo no trovão. Ele pode falar no silêncio, no sussurro. Aleluia, vamos, ver o que é que Deus está falando aqui, ver e ouvir. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: sai para fora neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes, quebrava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto também, o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um vento, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, numa voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu seu rosto na sua capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. Então veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Louvado seja Deus. Então aqui está um homem, com medo, da morte. O homem que venceu ali através da oração, através do seu clamor. Ele ali orou e Deus desceu fogo do céu, porque os profetas de Baal
pegaram como se é tipo de uma aposta para ver quem era, né, que ia conseguir derrotar ali, quem era que ia fazer o fogo descer. Os profetas de Baal clamaram. Eu acredito que foi assim, mais ou menos por cerca de mais de meio-dia, clamando, e nada desse fogo descer. Mas quando Elias clamou, Deus se fez presente. Ali desceu o fogo do céu e derrotou os 400 profetas de Baal. Foi pela força do braço de Elias? Não, porque se fosse, ele não estaria com medo de uma mulher. Mas esse mesmo homem que confiou tanto no poder de Deus, agora não estava confiando que Deus poderia tirar Jezabel da frente dele? Olha que mulher perigosa, que fez um homem de fé ter medo dela. Ela, depois de tudo isso que sucedeu, ela começou a convocar os capangas dela para poder perseguir Elias, para matar Elias. E Elias teve medo. Por que que Deus permitiu que isso acontecesse? Para que hoje eu e você não se ache por aí. Porque, como na quinta-feira passada eu estava, num culto, quando a irmã falava, nós não podemos dizer, fulano é uma bênção. Ele está sendo uma bênção. Por quê? Nesse momento que Elias derrotou os 400 profetas de Baal, ele estava sendo uma bênção. E depois, ele estava seco. O mesmo homem que estava com aquela fé, que fez, através da fé dele, do clamor, Deus descer fogo dos céus, ele agora estava seco, com medo, inseguro, fugiu para a caverna, foi para o monte, Horebe, para ver se ouvia a voz de Deus. E Deus, ele não se apareceu nem no fogo, nem no forte vento. Às vezes Deus permite que isso aconteça conosco. Ficamos inseguros, ficamos com medo, nos escondendo, não quero mais. Quantas pessoas a gente vê que um dia louvou, um dia profetizou, um dia pregou, falou de Jesus por onde andava, hoje se encontra seco, olhando para quê? Para o que fulano fez, para o que Bertano fez, e se esquece que a bênção quem envia é Deus, quem usa é Deus, não é? Nós não temos que olhar para a decepção, alguém que nos decepcionou. Nós temos que olhar para Jesus e continuar, prossiga, olhando para o alvo. A gente sabe que tem várias portas abertas hoje para que a gente esteja congregando. Tem vários motivos, tem várias oportunidades que Deus nos deu hoje para falar do amor dele. Não precisamos nos limitar, Aquele tempo de Elias, a solução dele foi se esconder na caverna, mas ele não deixou também de servir a Deus. Ele estava ali se escondendo para ouvir a voz de Deus. E às vezes a gente está querendo um grande sinal para poder chegar até Deus, Ontem mesmo eu ouvi uma pessoa falar com outra, não espere a dor. Não vou esperar. Cuidado. E eu não sei o que é que a pessoa tanto espera para ir correndo, começar a servir a Deus. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Independentemente de nós estar ou não na presença de Deus, passa a luta. Quem não passa? Deus estava com Elias, mas Elias teve a luta dele, teve os momentos de medo. Por quê? Nós somos limitados, somos carne. E a nossa carne é limitada. A nossa natureza humana é limitada. Nós somos, nós estamos isentos aqui de ter qualquer tipo de doença, de enfermidade.
ou até mesmo de sair, ser assaltado, ou receber uma bala, ou se ser, né, acidentado. Não estamos isentos disso. Deus guarda sim, mas isso pode acontecer com qualquer um de nós. Porém, o inimigo ele não pode tocar na minha alma e na tua alma quando nós entregamos essa alma para o Senhor. Quando Deus escreve o nosso nome no livro da vida, Elias estava ali com medo, mas Deus não abandonou Elias em momento nenhum. Deus chamou ele. Só que temos que estar com o ouvido sensível à voz de Deus, para que a gente não escuta qualquer voz e vai pensando que é a voz de Deus. Aqui no versículo 12 fala, e depois do terremoto um fogo, né? Passou o terremoto, passou um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Esse mesmo Deus que se apresentou para Elias em forma de fogo, não era o mesmo sinal que ele estava dando ali quando Elias estava na caverna. Porque ele estava ali, só ele e Deus. Por isso que Jesus disse, aleluia, quando você orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ore ao teu Pai, que ele que está em secreto te ouvirá. Tem momentos que precisamos estar sós com Deus. Se Elias estava com medo, ele foi ficar sós com Deus, ele foi lá para o monte, foi falar com Deus, ele só era ele Deus. Mas Deus não precisava usar terremoto nem fogo para falar com Elias ali. Deus usou o sussurro. E para você ouvir o sussurro de Deus, você precisa estar sós, precisa estar no silêncio. Fale com Deus, espera ouvir, espera a resposta em silêncio. Aleluia. Sai da caverna, saia do comodismo, se levante. Quando Deus, aleluia, quando Jesus chegou na beira do tanque ali para curar aquele aleijado, ele não perguntou para ele se ele queria ser curado. Jesus falou para ele, levanta-te e anda. Ele, mas não tem ninguém para me pegar, para me jogar lá no tanque. Quando o anjo passa, que movimenta as águas, alguém chega na minha frente. Ele foi dar um monte de argumentos, como a gente vê hoje, pessoas dando argumentos para não ir, não estar na presença, não estar fazendo a vontade de Deus. Conta 1001 história. Porque fulano me decepcionou, porque isso, porque aquilo outro. Foi Jesus que te decepcionou? O homem deu tantos argumentos. Quando Jesus queria só que ele dissesse, eu quero sim, eu vou levantar. Jesus não queria rodeio, explicações, que Jesus já sabe de tudo. Deus às vezes quer uma posição, um posicionamento diante de nós e nós diante dele. Ele quer um posicionamento nosso. Ele quer fazer muito mais. Mas será o que é que está? Pergunte para Deus hoje, o que é que está precisando você fazer para que ele se manifeste para você, para que ele fale, para que ele te direcione. Às vezes nós estamos querendo só que Deus faça. E o milagre vai descer também quando nós tomarmos uma posição. Às vezes Deus quer nos usar, mas a gente se prende, se limita. Eu não posso, eu não quero, eu não vou. Fulano não, né? Porque põe, né? Fulano, libertano, para, né, como culpado, como lá foi por causa disso que eu me estacionei.
Não vamos olhar para as limitações. Deus está contigo, assim como Ele esteve com Elias, Ele está contigo também. Em meio a qualquer luta, adversidade que você está enfrentando, Ele está contigo todos os dias. Aleluia! Nós temos uma história aqui que fala assim: espaço para o silêncio. E depois do fogo veio um suave sussurro. Teve esse espaço para o silêncio. Deus silenciou por um momento, mas isso não é sinal que Deus te deixou. O silêncio de Deus não é sinal que Ele nos abandonou. Às vezes Ele quer que nós nos levantamos, confiamos mais. Não tenhas medo, não temas. Lá no livro de Isaías está escrito: não temas, eu sou contigo, eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Às vezes você está temendo até o seu próprio filho, você está com medo de enfrentar essa adversidade. Você não está sozinha, Deus está contigo. Aleluia. Poucos de nós precisam de tanto silêncio e às vezes ansiamos pelo silêncio num mundo barulhento e agitado. Mesmo as notícias e as redes sociais que utilizamos trazem uma espécie de ruído que compete por nossa atenção. Muito disso é infundido com palavras e imagens que despertam emoções negativas. Mergulhar nessas coisas pode facilmente abafar a voz de Deus. Quando o profeta Elias foi ao encontro de Deus no Monte Horebe, não o encontrou no vento forte e destrutivo, no terremoto ou no fogo. Foi só quando Elias ouviu um suave sussurro que cobriu o rosto e se aventurou a sair da caverna para se encontrar com o Senhor, o Deus dos exércitos. Ele ainda foi se aventurando a encontrar, porque quando passou o fogo ele pensou que era, não era. Passou o terremoto, não era. E ali, quando veio o sussurro, ele saiu para se aventurar a encontrar com o Senhor. Seu espírito pode desejar o silêncio e, sobretudo, pode desejar ouvir a voz de Deus. Busque espaço para o silêncio, para que você nunca perca o suave sussurro de Deus. Aleluia. Às vezes é preciso entrar no teu quarto, fechar a tua porta e ficar a sós com Deus, para você entender o direcionamento que Deus tem para te dar. Quais são algumas das maneiras pelas quais Deus se comunica com seus filhos? Porque é vital comunicar-se regularmente com Ele. Está aí as perguntinhas para nós meditarmos nessas perguntas. Que é que algumas das maneiras pelas quais Deus comunica com seus filhos. Tem várias maneiras de Deus se comunicar com os filhos dele. Não é só de uma forma. Por isso que temos que estar atentos à voz de Deus, ter os ouvidos sensíveis à voz de Deus. Oremos. Pai amoroso, acalma o nosso coração e a nossa mente para que nós estejamos prontos a encontrar contigo hoje. Amém. Graças a Deus. Que todos tenham uma segunda-feira abençoada, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, tua família e toda a tua parentela,
no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.